Olá, pessoal, mais um Flávio Prado Entre Amigos, um convidado especial, uma entrevista preparada com muito carinho para você. Você que está conosco pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho, faça interação com a gente, que é muito importante para nós. E como sempre, quero agradecer muito aos nossos parceiros comerciais. Nossa querida CrossFox Elétrica, fios e cabos elétricos com enorme qualidade e com todas as garantias institucionais. Alibec Alimentos, alimentos de primeira qualidade, de uma linha diferenciada, especial. É impossível você começar a se alimentar com um Alibec e parar. É muito bom, é sensacional. Debrecha Churrascaria, cada vez crescendo mais a nossa Debrecha. Debrecha agora com uma unidade também na Marginal Tietê, aqui em São Paulo. Baltec Brasil, a empresa que mais lança produtos em todo o Brasil. Você sempre que quiser uma qualidade, uma novidade, procure no site da Baltec. Grupo Hall Center. Grupo Hall Center assessorando a sua empresa. Toda a assessoria que você precisar, você encontra através do Grupo Hall Center, garantia, segurança. Você vai estar trabalhando com produtos de altíssima qualidade e entrega no prazo, que é uma coisa muito rara de acontecer, e o Grupo Hall Center te garante isso. Atlântica Máquinas, para você começar um novo negócio, um negócio que vai fazer você ter um gasto pequeno e um retorno muito grande, entre em contato com a nossa Atlântica Máquina. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, a tinta que eu uso e a tinta que eu recomendo para você. Prêmio Ipiranga, onde você pode trocar, vender, comprar o seu novo carro. Você vai ter uma segurança e garantia especial de um lugar onde tem tudo. Tem financeira, tem seguro, tem restaurante, até móveis novos você pode comprar na sua casa na Prêmio Auto Shopping. Ampla Saúde, a saúde da sua família garantida com 50 planos diferentes para que você encontre o plano ideal para a sua empresa, para a sua família e que vai fazer com que você tenha os melhores médicos, segurança e ainda a certeza de que você vai ter um acompanhamento digital para que você não tenha problemas, que você inclusive evite de ficar doente pelo seu planejamento de saúde. Monster Dog. Refeições rápidas, você está passando pelo metrô, por todos esses locais onde você tem um movimento muito grande de pessoas, principalmente no metrô aqui de São Paulo, Monster Dog, uma refeição rápida e com extrema qualidade. E aqui a nossa sugestão, abra uma conta na BRM1, é um banco diferente, especial, com tratamento exclusivo, específico para você. E eu quero saudar também a chegada da nossa querida Acro Cabos de Aço. Tudo em cabos de aço com a Acro. Você vai sentir a diferença e a garantia dessa marca. A partir de agora, quando você estiver olhando a marca Acro, você já sabe, é a principal referência em cabos de aço no Brasil. E também eu quero agradecer ao apoio da Blue Finance, que faz todo o planejamento da sua empresa e também o seu planejamento pessoal. A Deca Vestuário, Deca, para você fazer uniforme para a sua equipe, o apoio da Deca, a Cal Comunicações e a Faz Comunicação, duas empresas que nos apoiam desde o começo desse nosso projeto. E agora vamos para mais um Flávio Prado Entre Amigos, mais um convidado especial para você. Vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos, parceiro, um homem que sempre ajudou muito, facilitou muito o trabalho do repórter, né? Porque eu era repórter, técnico da Seleção Brasileira de 1990, e é uma pessoa muito querida no nosso meio, é uma honra receber Sebastião Lazzaroni. Prazer enorme te receber, Lazzaroni. Eu que agradeço, Flávio. Lazzaroni. Mais uma etapa desse filme, que é a nossa vida, né? É verdade, é verdade. A Copa de 90 foi muito marcante, naquela época a gente ficava com a seleção desde sempre, desde a Copa América, então a gente acabou tendo uma amizade que felizmente perdura até hoje. Mas eu queria começar do começo. Normalmente o técnico chega ao nível de ser um técnico de seleção brasileira, técnico que trabalha na Europa como você trabalhou, ele é um jogador de futebol. E não é o teu caso.
Como é que isso aconteceu? Como é que o futebol entrou na tua vida, Lazzaroni? Não, é até uma certa etapa, porque, como todo brasileiro que nasce com a paixão do futebol. Claro. E das peladas de rua. Eu busquei também, e mesmo estudando, como eu estudava praticamente o dia todo, de 7 às 5:30 da tarde, eu busquei o futsal, que na época era futebol de salão. E daí, terminando, chance, quando passei, na época, o segundo grau, que era o científico, aí já tinha a oportunidade de repente sair à tarde. Aí fui para o São Cristóvão, cheguei a jogar, na época, na nomenclatura, infanto-juvenil e juvenil. E teria que passar para a equipe profissional, aspirante profissional. Aí eu optei pela educação física para me especializar e com um sonho de retornar ao futebol, com o sonho de trabalhar no futebol. E assim iniciou-se esse filme, que eu gosto de falar filme, porque acho que é o registro da nossa realidade. Desculpe Lazzaroni, aqui, surgiu. imagina, não tem problema. Isso aí faz parte da nossa... Eu botei em modo silencioso, mas o Siri falou. aqui falou, me chamou. Ô, Lazzaroni, então, mesmo sem ter sido um jogador profissional, a sua vida sempre tem voltado, digamos, à educação física. A educação física e era a forma de eu me habilitar, não sendo um ex-jogador de fama, de nome, era a educação física que poderia me abrir as portas para o futebol, né? E assim aconteceu, estagiando no Flamengo, naquela equipe brilhante que deu praticamente a base da equipe campeã do mundo em 81, com Zico, Jaime, Rondinelli, Cantarelli, Vanderlei, Luxemburgo. Então ali é que, através da educação física, eu, com as amizades, relacionamento, conhecimento da área, iniciei a trabalhar como preparador físico da Portuguesa Carioca, depois América, depois base do Flamengo e depois aí passando dentro das coisas naturais de assistente, e aí virando Aspone, interino e treinador. Você chegou a trabalhar com o Coutinho no Flamengo? Sim, eu já estava no Flamengo quando ele chegou, substituindo o Carlos Frones. Jaime Valente e ele chegaram. Aquele time fabuloso que ele montou, você fazia parte do Eu era grupo, assistente do professor Zé Roberto Francalassi. que era o... Esse time eu meti a mão também. Que legal. Foi o maior time que você viu jogar, você trabalhando? Trabalhando, sem dúvida, foi. Mas o melhor time que eu vi jogar são alguns. A seleção de 70, que é a base de tudo, né? Da conquista, da forma, aquele momento, juntar os maiores craques que jogavam em seus clubes mesmo, função, oposição, que se transformaram dentro das funções diferentes, mas criaram aquele conjunto maravilhoso. Seleção de 70. Como equipe, o Flamengo de 81 foi fantástico. Então, você já estava lá. Eu acabei, quando eles viajaram para o Mundial, eu fui iniciar no Oriente Médio para ser técnico juvenil nos Emirados Árabes, 1982. Quando você foi para a Arábia, então, você ainda não tinha trabalhado de time profissional aqui como técnico? Como técnico, não. Como é que apareceu essa chance? O que o petróleo ou os recursos financeiros do Oriente Médio deu a eles a possibilidade de fazer? Até a gente tinha a discussão dos campos sintéticos de hoje. Na época, só eles, porque eles não tinham a grama, só eles que tinham. Inclusive, era proibido jogar nesses campos.
e dava a possibilidade dele ter o melhor carro, escolher entre o Mercedes, o BMW, qualquer coisa de realmente qualidade eles buscavam. E o futebol brasileiro sempre teve essa, vamos dizer assim, mérito das conquistas de grandes jogadores, de grandes equipes, grandes seleções, e buscavam treinadores no Brasil para atender o início praticamente deles. Grande maioria do Oriente Médio, daqueles países, passaram pelas mãos de treinadores brasileiros e eu fui um desses. Quem te indicou para lá? Na realidade, eu já tinha um certo prestígio, porque além de preparador físico, cheguei também a coordenar a base toda do Flamengo. Então, eles vieram contactar, que era para juvenil, e aí aconteceu o convite diretamente deles. Antigamente era assim, era um telefone, era um intérprete que juntava um grupo e acabava, para cada clube, estabelecendo 2 ou 3 treinadores, o treinador principal, um assistente para o sub-20 e o para sub-17. Foi assim. Você falava inglês? O clube nem existe mais. Era os Emirates de Abu Dhabi, depois ele se fundiu ao Abu Dhabi, e hoje é o Herda de Abu Dhabi. O inglês dominava pouco, como também não era a primeira língua deles, a gente se entendia. Hoje o pessoal vai trabalhar, né, com um número menor, é claro, hoje de brasileiros, mas o pessoal hoje tem um conforto espetacular. Como é que era Emirados Árabes nos anos 80, Lazaro? Era difícil, né? Qualquer correspondência levava no mínimo mais de um mês para chegar. E algumas vezes se gravava uma fitinha pequena para os parentes e vice-versa para saber das notícias, das coisas. Era o início do próprio crescimento do país. Os Emirados Árabes foi aquele que iniciou uma abertura, vamos dizer assim, ocidentalizando-se, né, se podemos usar esse termo, mas era de não recursos altíssimos, mas tinham e sempre tiveram a paixão pelo futebol. Então, era dificuldade de transporte, de chegada. Você, para chegar lá, levava praticamente 2 dias. Você saía do Brasil, seja do Rio, de São Paulo, ia para a Europa e fazia uma escala grande, depois mais 7 horas para lá. Então, praticamente, você levava 2 dias para chegar. Isso de início. Depois, o idioma, adaptação aos costumes, de respeitar isso e entender como eles se comportavam, todos amadores, né? Levou-se tempo para transformar em profissionais. Muitos deles trabalhavam ou estudavam, muitas vezes da minha categoria. Chegava na época das finais, então tinha jogadores ausentes, porque a família não tem que melhorar nas notas, tem que passar de ano, a prova está baixa, então tem que estudar. Então eu tinha que me deslocar até as residências e levar uma conversa com os familiares, que era importante também a atividade esportiva ou futebol, que daria outros valores de conduta, de vida, de exemplo, que poderiam, na formação do homem, contribuir. Você era casado nessa época? Sim, eu fui já para lá com... eu me casei em 1974, já tinha 6, 7 anos. Imagino Meu que filho menor tinha 3 anos. Chegou até a estudar um pouquinho na escola inglês e árabe, né? Eu fico imaginando a dificuldade para sua esposa, né? Porque para as mulheres a coisa era muito mais fechada também, né? Nos Emirados era fechada, mas de uma forma melhor. Não era necessidade de usar a burca, bastava cobrir a cabeça, não dirigiam, isso é dificuldade, então as compras, supermercado, a gente fazia, era o início também desse supermercado, então, de a escola.
praticamente era a família só e aqueles brasileiros que trabalhavam no clube, e formávamos ali uma colôniazinha de brasileiros para ter uma convivência boa. Igual, as mulheres, o sacrifício era realmente bem maior. Nós tínhamos a válvula de escape do clube, do próprio trabalho, enquanto isso elas ficavam com as tarefas domésticas. Como é que foi a volta ao Brasil? É uma coisa natural, né? Tudo tem seu tempo, sua hora. Eu, desse período, fiquei 3 anos, aí voltei no momento que o próprio Zé Roberto Francalás estava deixando o Flamengo para ir para o Catar. Aí eu vim assumir a preparação, mas já conversando com o Flamengo naquela oportunidade, porque eu tinha uma história ali de ter estagiado, de ter trabalhado na base, e aquele time, basicamente, eu havia parte do meu trabalho, tinha metido a mão na massa, e de que eu faria as duas, a função também, 2 funções, a de preparador e de assistente técnico, que eu já vinha de 3 anos voltado basicamente para a parte técnica. E aí quem era o técnico? Eu vim para a base do Flamengo, era o Marinho Rodrigues, pai de Fred e Paulo César. E depois o Frone me chamou para o time de cima. Aí fiquei na equipe principal até depois a saída, a chegada do Cláudio Coutinho com Jaime Valente. Aí depois aconteceu interinamente, sair aquele. Em 85 era o Joubert o treinador, eu vim nessa função de assistente, acabou, como era final do ano, o Carioca, o primeiro turno o Flamengo não tinha ido bem e acabou que eu assumi interinamente e fiquei dali de final de 85, 86 até parte de 1987 já como treinador. Aí você ganha o título carioca. Eu cheguei a disputar o triangular de 85, o Fluminense foi tricampeão, e em 86 nós batemos campeões carioca. Olha que coisa curiosa, você no começo dos anos 80, até quase na metade, você está praticamente no fora do mundo, né? Você está nos Emirados Árabes. 4, 5 anos depois você vira técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Esse salto passa pelo Vasco, pelo Eurico Miranda ou não? Passa porque depois da conquista de 86 houve uma troca de presidência no Flamengo, sai o Jorge Elal, que era aquele que me colocou na equipe principal interinamente, depois me efetivou, e depois vem o Márcio Braga na segunda passagem, e logo no início de 87, a equipe, o Flamengo não estava girando bem, não estava andando bem, e acabou rompendo o acordo. Eu passei rapidamente pelo Guarani, 25 dias, aí quando retornei, aí recebi o convite do Vasco, acabei sendo muito, muito feliz lá também. Nós conquistamos 2 campeonatos lá, 87 e 88, por isso que eu sou tricampeão carioca. Poucos treinadores conseguiram isso. Como era o convívio com o Eurico Miranda? O Eurico eu considero, como vice-presidente, um dos maiores vice-presidentes de futebol do Brasil. Já diferente um pouco como presidente, porque depois eu cheguei a voltar a trabalhar com ele. Era uma pessoa que escutava, que acompanhava o futebol, que emitia a sua opinião sempre num momento adequado, nunca me pediu o time, nunca pediu escalação, e dentro dos problemas diários dos atletas, ele tinha sempre vamos dizer assim, um diálogo franco, muito honesto, como vice-presidente do Calçada, que era o presidente do Vasco. Então ali foi o nosso início, e até foi uma conversa gostosa, porque eu ávido para ter uma oportunidade de mostrar que tinham errado na minha saída do Flamengo, a chance no Vasco era essa grande oportunidade, tinha uma grande equipe também, e acabei até brincando com ele, não, vou se transformar
no maior dirigente do futebol carioca, e essa troca mexeu um pouco com ele e mexeu um pouco comigo também, na chance, na oportunidade de rivalizar com aquela decisão, e acabou tudo isso acontecendo. E acho que o caminho de seleção brasileira passa pelo conhecimento, contato com os dirigentes fortes da época do Vasco da Gama. O Eurico vai para a seleção, para a CBF, né, com o Ricardo Teixeira. Era mais ou menos natural que ele te chamasse. Foi isso? Não, porque aí, quando eu terminou o campeonato de 88, Carioca, que era o bicampeonato do Vasco, e o meu tri, eu fui trabalhar no Arle de Geda. Então eu estava praticamente fora. Você saiu de novo. Aí, no final do ano de 88, é que eles me ligaram dizendo que haveria eleições no início de janeiro de 89 e que, se a chapa deles fosse vitoriosa, eu poderia passar a pensar num convite de vir trabalhar na seleção brasileira. É aquela história do cavalo branco alado na sua frente, você tem que Quer dizer, estar preparado para montar. antes da chapa ser eleita, você já tinha sido Já tinha um sondado. convite, já tinha um Que convite. coisa legal, coisa legal. Tanto do candidato, que era o Ricardo Teixeira, do Eurico, vice, do Eduardo Vinana, presidente da Federação Carioca, quer dizer, a turma toda entrou em contato, porque, veja, nessa época os campeonatos regionais eram praticamente a força maior Verdade. do futebol de cada estado, né? E do próprio Brasil, pela comunicação, por isso que nós estamos falando aqui, através das rádios, das televisões, os regionais eram o campeonato brasileiro. E você dirigir Flamengo, ser campeão, dirigir Vasco 2 vezes, ser campeão, credenciava, mesmo independente da idade, esses trabalhos, porque eu acho que é o resultado, o futebol é muito hoje, o teu momento, mas passa com o histórico de produção, com o histórico da sua vida, né? Então, acho que foram credenciais, essas conquistas, para ser um candidato. E aí, o contato, como na sua abertura aqui do Flávio Prado com os amigos, passa por essa relação. Quantos anos, a última vez que estivemos juntos, sentando num programa, até houve um caso muito alto naquela época, uma contestação entre eu, Lazzaroni e um profissional, e você comandava o cartão verde, e aí nós tivemos ali um momento de decisão. Então, ficou marcado para mim o respeito, a admiração, vamos dizer assim, saber o decidir no momento certo, na hora certa, de determinadas coisas. Muito obrigado. Aí você chega na seleção, e curioso, você estava lá no mundo árabe, mas quando você chega, você faz uma seleção com conceitos super modernos. Você faz 3 zagueiros, você cria uma situação que era muito próxima do que se jogava na Europa. Que foi até um motivo de muita discussão, aquilo que você falou, né? Discutia muito, pô, vai jogar do jeito da Europa, não sei o quê e tal. Como é que você conseguia se manter atualizado, mesmo estando tão fora do mundo mesmo do futebol? O mundo caminhava para uma comunicação mais ampla do futebol, né? E eu, aproveitando até o convite, quando ele ocorreu, eu estava no meio de amigos treinadores, e já ali comecei a solicitar a eles que cada um me apresentassem jogadores que eles viam nas funções para servir a seleção brasileira. Então já lancei mão de muita gente do futebol naquele momento para me auxiliar. E, na realidade, não saímos com esse pensamento de 3 zagueiros, 3-5-2, 5 no meio campo, 2 no ataque, não. Só que era um momento difícil. Bem próximo estava do próximo Mundial, e o projeto apresentado passava, veja bem, nós estamos falando de janeiro, fevereiro de 89, a Copa se dá em junho de 90. E no meio uma Copa América. E dentro desse projeto era Copa América,
eliminatórias e a Copa do Mundo. Era um processo, era um caminho. Você ainda tinha que conquistar. Com a mudança, ela também se deveu a resultados não muito favoráveis ao Brasil na Copa América de 87, e alguns resultados, e você vivia um período diferente. Nós não tínhamos data FIFA, nós tínhamos que estudar todos os campeonatos, porque o Brasil já exportava muitos jogadores. Foi o início de uma exportação, vamos dizer assim, em massa, de muita gente para a Europa. Então, nós fomos realizando algumas atividades até em detrimento da nossa vontade. Primeira convocação, eu só trabalhei com jogadores contra o Equador, em Cuiabá, só com jogadores que atuavam no Brasil. E alguns jovens tiveram ali a primeira oportunidade de ingressar no processo seleção brasileira. Por exemplo? Zinho, Neto, Aldair, Zé Carlos, Jorginho. Opa. Então, foi um processo. Claro. Depois dessa... vamos fazer amistosos fora. Como? Eu posso levar os melhores? Não, não pode. Então, eu cheguei a questionar o Eurico. Eurico, nós não temos tempo para treinar. Então, as coisas têm que ser conversadas, temos que ter um trabalho, uma direção técnica, direção da CBF, contato com os clubes para liberações de datas que dentro do calendário a seleção pudesse escolher e ter esses atletas. Então, por isso que eu não caí, porque aí existiu aquele período da excursão à Dinamarca, Suécia, onde nós perdemos para a Dinamarca, perdemos para a Suécia, depois perdemos até para a Suíça. Isso dentro do currículo, do histórico que eu deixei, passa por isso, está registrado lá. Mas eu disse na época, podemos levar os melhores? Não sei. Se não sei, como é que eu vou fazer, garantir os resultados? E eu disse isso, eu não me responsabilizo pelos resultados. Quando eu puder os melhores, vocês podem me cobrar. E até que aconteceram esses resultados negativos, aí veio logo em seguida o início da Copa América. Então, as dificuldades nesse processo que nós tivemos me levou a estudar ou a tentar encontrar soluções rápidas, seja nos nomes, seja no sistema, porque nesse momento o técnico da seleção tem que ter um aspecto muito importante: felicidade nas escolhas, para que essas escolhas possam atender às exigências que você vai ter pela frente. Os adversários, seleções campeões do mundo, os adversários e rivais tradicionais, o que está jogando melhor em toda a parte do mundo. Você, quando dirigir um clube, mesmo no brasileiro, você vai estudar todos os adversários, o próximo, o campeonato em si, mas em termos de seleção, você tem que olhar o mundo todo, onde tem os melhores jogadores brasileiros que estão atuando, e você estudar o calendário, estudar as próprias seleções que você tem a possibilidade de enfrentar. Então, tudo isso está nesse bojo. E aí, a partir desses problemas que surgiram, nós caminhamos para uma decisão que atendesse mais rápida. Foi o sistema, e foi a primeira vez onde levamos a grande maioria na convocação da Copa América de 89, que treinamos segunda, terça, quarta e quinta no Rio de Janeiro, na Granja Comari, e depois fomos para a Bahia. Para você ter uma ideia, teve jogador que chegou na quinta-feira se apresentar no aeroporto, no Santos Dumont, para viajar com a seleção para a Bahia. Não, muito obrigado, pode ir para casa. Eu te vi domingo assistindo um jogo em São Paulo, a final do Paulista, Bragantino e Novo Horizontino. Uhum. Esse jogador foi o Milha. Poxa vida. Então, eram 18 atletas. E na excursão toda que nós estamos vindo, que haveria uma reunião e a mudança partiria
para 20, 22 atletas e acabou ela ficando, o que dizia o regulamento, em 18. Então, a partir dali, tem cortes, tem desilusões, cria-se momentos duros, que é cortar um atleta, né? Então, a partir dali, do processo que nós tínhamos feito com jogadores que estavam atuando no Brasil, não tendo impedimento, trazendo alguns jogadores, foi o caso do Charles, que se ouve muito bem, 2 jogos com o Peru, um aqui no Brasil, o outro em Lima. Ele aproveitou a oportunidade e criou-se para o seu clube, para aqueles envolvidos no seu trabalho do Bahia, da Bahia em si, como federação, como estado, como clube, uma expectativa que depois eu tive que acabar cortando, aí criou-se aquela celeuma toda. Mas veja bem, eu levei... Careca não pôde se apresentar. Eu levei Renato, Bebeto, Romário, Baltazar. Essa coisa da Bahia foi uma coisa muito maluca. Os caras botavam fogo em bandeira do Brasil. Inclusive, eu entrevistei o Maradona na época em Goiás, e ele falou assim: olha, eu não sei o motivo, mas queimar a bandeira, se fosse na Argentina, a coisa ia ser pesada. Eu não sei qual é o motivo, mas nada justifica. Foi o que aconteceu ali com um clima tão hostil com a seleção? Eu acho que esse corte de Charles que proporcionou, gerou um aproveitamento, vamos dizer assim, de uma situação adversa que se transformou numa hostilidade. Por exemplo, a seleção brasileira foi muito maltratada em Salvador. E isso, eles pagam até hoje esse preço. Por quê? Qualquer momento difícil da seleção, se tem uma escolha que a CBF faz, é por Recife. Não é mais por Salvador. A rivalidade entre as cidades também favoreceu. Então, sair daquela hostilidade em função do corte do Charles, da direção do Bahia, da parte jornalística, você sabe muito bem, não vou nem Foi, a citar. coisa pegou, eu lembro disso. O Então, rapaz que agitou foi mais até já. manga verde, foi ovo, queima de bandeira, mas e por infelicidade, as chuvas daquele momento de Salvador deixaram a Fonte Nova com grande dificuldade para estabelecer qualquer fluidez de jogo nos gramados. Os gramados estavam muito pesados. Eu fui na véspera da estreia contra a Venezuela, estavam furando com aqueles canos para ajudar na drenagem, para ter condições do jogo no dia seguinte. Então, e tudo isso somado levou, até na confecção da tabela, eu fui consultada, vamos fazer 3 jogos na Bahia, um fora, era um regulamento diferente, né? Aí ele, não, por que não fazer os 4 em Salvador, para não haver desgaste, deslocamento, que era tudo muito corrido. Não, tem que atender uma outra praça. Foi a nossa felicidade, que depois, saindo de Salvador, de todas essas condições adversas, a equipe começou a se encontrar e fluir em Recife, e aí partiu para a conquista. O Brasil não ganhava desde 1947. 39 anos. E aí Conquistava a Copa América. ganha com um gol do Bebeto antológico no Maracanã. Na realidade, depois daqueles 3-0 no Paraguai, em Recife, a equipe repetiu o Paraguai no Maracanã, repetiu a Argentina e depois a final com o Uruguai. Aí o gol foi do Romário, mas na anterior contra a Argentina foi um golaço com participação de Silas, de Branco, Silas, Romário e Bebeto. Acho que um dos bonitos gols da seleção brasileira, um dos mais bonitos. E eu, há pouco tempo atrás, sentado com o capitão Ricardo Gomes, treinador, numa conversa, outros personagens estavam juntos, ele foi, na carreira dele, um dos jogos mais importantes e bonitos que ele jogou. Então, aquilo dali marcou muito aquela seleção, o espetáculo, a arrancada, as dificuldades do início, a superação, o reencontro de criar uma dupla, Bebeto e Romário,
campeoníssimos em seus clubes que acabaram se gostando, eram jogadores inteligentes, jogadores que viviam o jogo de uma forma bem efetiva de produção ofensiva e passaram dois baixinhos, não corpulentos, não de biotipo, vamos dizer assim, bem avantajado, a ser uma referência para o futebol brasileiro, que levou até a conquista do Tetra também. Em 94, começou ali com você, é verdade. Aí o Brasil vai para a Copa e aí a situação é outra, porque o Brasil vai jogar com a Itália, ganha da Itália por 1-0 na Itália, gol do André Cruz, um gol, uma bola parada, e aquilo encanta todo mundo. Na época eu entrevistei o Johan Cruyff sobre a seleção brasileira, ele falou, poxa, né? Ele falava, olha, não está jogando no estilo que a gente está acostumado a ver, mas caramba, ele elogiava a seleção brasileira. Johan Cruyff, final de 89. O Brasil chega na Itália como um dos favoritos, né, Lozano? Criou condições para isso, mas o processo pós, vamos dizer, Copa América, conquista, ele trouxe muitas lesões. O Romário quebra a perna na equipe da Holanda dele, o Bebeto passa a ter alguns problemas de transferência, mudança de clube, problemas musculares, e dentro do próprio processo de treinamento pré-mundial, né? O Romário não está na Granja Comari, aí uma mudança, vamos dizer assim, na direção, já que no processo das eliminatórias Brasil, Chile e Venezuela, nós tivemos o caso da batalha do Chile, de Santiago, onde o Brasil foi garfado, teve jogador expulso, o Romário com 1 minuto de jogo, saiu na frente, depois inventaram um sobrepasso do Tafarel, um empate no final, aí foi criado um clima de jogo de risco no Maracanã, no jogo de volta, aí a farsa do Rojas, que simulou um corte no supercílio, o foguete sinalizador da Rosemary, então passou aquilo que nós tínhamos vivido pré-Copa América de resultados adversos, passou a de uma outra forma, viver um outro processo, com lesões, com afastamento, com troca de direção, com discussão de premiação. Então, muita coisa interferiu para que nós não chegássemos na plenitude do foco que é um Mundial. O Mundial vamos assim, o final de uma campanha para você se tornar o campeão do mundo, para marcar uma geração, uma época, mas requer muito sacrifício de todos. Não é só do treinador, dos preparadores, dos atletas, eles principalmente têm que ter um sacrifício, um foco, da direção também, de dar apoio, dar suporte, blindar, porque vocês sabem que existe a força política. Claro. E nós estamos também com uma direção nova. E isso tudo é parte de um processo. Então, isso tudo também, sob o aspecto de caminho para a reafirmação do futebol brasileiro, da sua veia de vencedor, passa por tudo isso. E nós tivemos aí processos bem difíceis. Mas acabou, como eu disse, fazendo parte de uma história que nós tentamos fazer o melhor sempre. Você falou, passando a premiação, esse é um ponto que pega muito, porque acho que nunca houve, né, uma foto de uma seleção brasileira com o escudo sendo ocultado pela mão dos jogadores. Você não tinha muito a ver com a história, você era o treinador, você fazia parte do grupo, você não era quem definia premiação. O que aconteceu? Por que houve aquela ruptura entre os jogadores e a direção da CBF? É parte de um princípio que a gente tocou aqui, muita gente nova, inclusive de direção. Vou dar continuidade à resposta dizendo, no Brasil sai da Copa sem ter definido uma premiação de conquista. Ela inicia valores
risíveis hoje. $200 mil, que era 20% de direito de arena do contrato que a CBF tinha com um patrocinador, para dividir por todos. Para dividir por todos. Todos. E muito desses atletas dessa seleção tinham os mesmos patrocinadores que a seleção. Então a discussão parte daí e há uma mudança. O Eurico sai do processo. Quem liderava a vice-presidência do futebol era o Eurico, era o diretor de futebol. E havia uma confiabilidade grande nesse processo. E a partir daí foram criando-se arestas. E repito, o Brasil foi eliminado do Mundial nas oitavas sem chegar a um acordo, porque o apresentado ele foi se modificando. Primeiro era só para os 23 jogadores, depois 22 mais o treinador, 23 mais o treinador, tira a comissão. Mas eu tive que me envolver de corpo e alma nisso, tentando passar que aquele não era o nosso foco. O nosso foco era a conquista, que marcaria aquela geração, todos nós, na história futebolística e profissional de cada um que estava participando daquele Mundial. Mas não houve esse acordo. Então isso tira o foco. Mais as lesões, você tem ideia, dentro do processo já na Europa, o Aldair sai junto com o Valdo para disputar o Mundial de clubes, a Liga de Campeões, Benfica e Milan, que ganha o Milan de 1-0, gol do Rijkaard. E ele volta lesionado. O Aldair, que eu tinha lançado no primeiro time do Flamengo, lançado na seleção naquele primeiro processo lá atrás, não joga o Mundial, vai jogar o Mundial de 94, se sagrar campeão. Então, essas lesões eu reputo, mas esse problema é que tiraram o maior foco da seleção. E em Mundial, repito, o sacrifício tem que ser grande, de todos, e você não pode deixar uma vírgula interferir no rendimento dentro do campo. Eu acompanhei muito a recuperação, a tentativa de recuperação do Romário, e o Filé, que era a pessoa que estava cuidando dele, ele falava que tinha até uma dificuldade em se colocar diante dos médicos, do pessoal, porque ele trazia algumas coisas novas que o pessoal tinha dificuldade de aceitar. Então ele fazia os tratamentos, segundo ele dizia, até meio escondido, meio dos horários que não estava todo mundo por lá, porque havia uma certa rejeição. Até essa dificuldade me parece que vocês tinham lá, né? Flávio, você tocou num ponto que não existia. O Mundial de 90, pelo problema da lesão do Romário, eu arrisquei em levá-lo. Sempre o achei uma possibilidade de ser uma referência muito grande e lutei até onde foi possível ele ter o rendimento. Mas, quando ele se apresentou, não na Granja Comechá, na Espanha, Isso. fizemos a entrada na Europa através da Espanha, num combinado contra Atlético de Madrid e Real. Ele se apresenta como profissional fisioterapeuta. Eu imediatamente pedi uma reunião para saber dos caminhos que seriam tomados por Romário. Se aquele profissional era importante, se havia necessidade. E havendo a resposta positiva, por que a seleção não tinha um fisioterapeuta? Então veja como o problema do Romário acabou abrindo o mercado profissional para o fisioterapeuta na seleção e nos próprios clubes. Eu perguntei aos médicos, por que nós não temos esse profissional? E ele não era parte da comissão técnica. Isso. Hoje é parte da comissão técnica. Então, até isso contribuiu mais à frente no enriquecimento técnico de conhecimento da comissão técnica de uma seleção. Então, o Filé foi incorporado à comissão técnica? Não, ele foi incorporado ao trabalho da seleção, não à comissão técnica.
não tinha dentro do regulamento esse detalhe. É uma esse maluquice isso, né? Uma maluquice. Mas se viu, evidentemente, não só com o trabalho e dedicação do Filé, a necessidade, a lesão com muita tristeza do Romário, mas ajudou a atividade profissional do futebol brasileiro com a incorporação do fisioterapeuta. O Brasil não faz uma primeira fase brilhante, mas ganha. Pega uma Argentina, terceira colocada do grupo, tem isso também, viu? Naquela época tinha o terceiro colocado que classificava, era repescado. E aí o Brasil faz uma grande partida contra a Argentina e perde. Parecia ironia do destino, né? Quando o Brasil faz realmente um grande jogo, ele perde. Como é que foi isso para você, Lazzaroni? Como eu disse, as lesões, contusões levaram a uma modificação na equipe e ela não fluiu tanto com a reta final da Copa América de 89, onde nós nos tornamos campeões. Ela ficou uma seleção mais pesada, um entrosamento, vamos dizer, jogar por música não aconteceu. Então, nós fomos disputar o Mundial, onde a predominância era de equipes aplicadas, com a perda da bola, todos envolvidos na retomada, em defender, em bloquear, tanto que, estatisticamente, o número de gols daquele Mundial é bem abaixo do que o normal. Então, superamos Suécia, superamos Escócia, superamos Costa Rica, mas não houve a fluidez do jogo. Aí vieram mais alguns cartões, modificações, e vamos até no pensamento do regulamento. Você sabe muito bem que eu aventei, mas de repente vou jogar o terceiro jogo com uma equipe mista para não haver o confronto do terceiro lugar caindo num clássico. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e fomos para um Brasil e Argentina, uma Argentina que era campeã do mundo, uma Argentina que possuía o Maradona, que era o maior jogador do mundo. E isso nos levou a ter como base até o nosso rendimento na Copa América, onde os superamos largamente na partida e ganhamos de 2-0. Então esse era o trabalho, mas sempre sabendo que aquela seleção da Argentina jogava por uma bola. E infelizmente tivemos o gol com criação do Maradona, gol do Canijo, 1-0, com o jogador expulso, mas mesmo assim tivemos chance e acabamos, dentro daquela partida, caindo numa máxima do futebol. Quem não faz, acaba levando. E, infelizmente, a partir dali, a gente passa a pagar um preço altíssimo por essa não passagem das oitavas e da própria carreira profissional, não só minha, como alguns atletas, pejorativamente, negativamente, passaram era tal que não caracterizava uma qualidade que não se via naquela época do campeão do Tetra, com Dunga. Ele pagou um preço altíssimo também. Como eu, como treinador, fomos amassados durante algum tempo. Mesmo assim, você vai trabalhar na Fiorentina e até que foi uma experiência legal, né? A Fiorentina se deu como resultado do resultado do próprio futebol, da minha carreira, a conquista da Copa América. A Fiorentina foi um dos clubes que se apresentou solicitando os meus trabalhos e acabei acertando antes do Mundial. Tive que sair do Brasil com o nome de família da minha mãe, Barroso, para acertar um contrato em Londres. Ninguém sabe disso. Antes do Mundial. Olha isso. Você teve que usar o nome se o Lazzaroni vai, já complica, né? Sebastião Barroso. Olha só. Para sair, e discutimos em Londres com o diretor técnico da Fiorentina, que era da família Pontello, e fechamos um contrato de 2 anos. E todo mundo especulando, vai para Firenze, vai para Fiorentina e tal. Falei, não, Fiorentina que eu conheço é um restaurante que tem no Leme, famosíssimo, que ficava aberto até 6 da manhã, numa época que tinha TV na Urca, tinha à noite, terminava sempre ali. Então, de brincadeira.
Mas foi uma etapa importante para mim que já estava... Porque eu sempre disse, eu não quero dentro do Mundial ter que discutir onde vou trabalhar Claro. depois. Então eu queria resolver antes. Por quê? Porque eu me sentia muito jovem de, mesmo ganhando a Copa do Mundo, e seguir à frente da seleção. Eu achava que ganharia e muito tendo o dia a dia nos clubes, os desafios, e abriu, com a seleção, me abriu o mercado mundial. Queira ou não queira, isso é a realidade. Então, a Fiorentina foi uma etapa pós-mundial de muitos sacrifícios também, porque em chegando lá houve mudança de direção, ou de presidência da sociedade. A família Pontello vende o clube, a sociedade, para a família Tchekigori. Então, já aí a troca era diferente, houve praticamente um desmanche da equipe, a venda dos melhores jogadores, e eu tive que me segurar muito em Dunga, que era jogador da Fiorentina, para que a gente não descesse de divisão no campeonato italiano. Foi uma batalha, eu te diria que foi de corpo e alma mergulhar, sem dominar muito o italiano, o próprio futebol que a gente assistia pela TV aos domingos, era o melhor campeonato do mundo naquela época, conhecer os adversários, os atletas, os estandeiros, todo o mercado aberto ali para 3 profissionais. A gente hoje está pagando com muito mais. O Brasil está aproveitando nessa experiência de Itália que nós hoje temos 9 estrangeiros possíveis em cada clube. Isso é uma lástima, é uma derrota e uma tragédia para a base do futebol brasileiro. Para a cultura do futebol brasileiro. Cultura para tudo. E isso, quem dirige, não só os presidentes de clubes, de federações, pode estar resolvendo um problema imediato deles, mas agravando um problema seríssimo da cultura, da forma de jogar do futebol brasileiro. Ô Lazzaroni, a Copa de 90 parece que ela não acaba, né? Vira e mexe, sai o Neto esculhamba, eu devia ter ido e tal. Como é que você encara isso? Você é um jornalista. Vou te transferir a pergunta. Onde estava o Neto em maio de 90? Eu não lembro, mas o Corinthians ele faz um grande sucesso depois da Copa. Depois da Copa. Ele não entrou vamos dizer, no foco da observação. Tem um termo que se usa hoje, né, do radar, vamos dizer, das observações, porque até então ele não passava de uma promessa, vamos dizer assim, no Guarani, passando inclusive pelo Bangu, Palmeiras, foi trocado. Tudo. Então, não entrou no foco, porque não havia um rendimento dentro do campo que proporcionasse entrar no radar da seleção. Então, a partir do momento que ele vai para um programa, que ele cria uma imagem do craque fulano de tal, aí estabelece para ele um slogan que lhe favorece. E durante muito tempo ele usou de palavras, de expressões muito baixas. Aí, a partir do meu retorno ao Brasil, eu também devolvi a autora. Não jogava porra nenhuma. É um termo pesado, tá? Mas é em resposta àquilo que ele usou muito tempo. É um balão japonês, ele não sabe nem o que se refere isso. Dentro das linguagens do Rio de Janeiro, balão japonês acende, sobe 50 metros, apaga e vai embora. Então foi mais ou menos isso. E felicidade no Corinthians depois do Mundial, mas também aí eu uso como argumento, tá bom, eu errei. Eu não convoquei esse craque. Por que ele não vai em 86? Por que ele não vai em 94? Por que ele não vai em 98? Então caracteriza o balão japonês. Subiu 50 metros, foi campeão e apagou-se.
Você teve recentemente, você parou, né, com o futebol, a gente lamenta, você parou até que jovem, tem gente com a tua idade trabalhando aí e ainda fazendo coisa boa. Mas enfim, é muito desgastante mesmo. E você, brincando no seu tênis, teve um pepino aí. O que aconteceu, Lazana? Na realidade, não foi eu que parei com o futebol que parou comigo, com os convites. Não apareceram os convites. Eu sou de uma época que você aguardava o telefone, o contato do dirigente, mais de 20 anos alternando, mas fora do Brasil, outros mercados, a perda de contato com o dirigente, que na realidade é o treinador recebe um convite por aquilo que fez a produção e acaba acontecendo a junção, o contrato ser realizado e o trabalho vai ser desenvolvido. Então isso diminuiu, aí a partir do momento eu vou curtir a família e os amigos. E numa dessas quartas que a gente fala, brinca, quartas sem leis, que a gente jogava tênis de 10 ao meio-dia e ficava até 8 da noite sentado à beira de uma mesa, jogando conversa afiada fora, falando de futebol, das belezas naturais das mulheres do Brasil, da política, de tudo. E uma dessas partidas eu tentei uma troca de respiração, troca de oxigênio, aí fui fazer uns exames, acabei tendo que apareceu uma arritmia atrial, aí veio mais estudos, tendo que colocar stent, depois tendo a necessidade, depois da ablação, colocar o marca-passo, mas está tudo zerado, tudo bem. É uma questão só de curtir mais. Eu amo, paixão pelo futebol continua a mesma, não, ninguém perde isso. Acompanho muito menos, de longe, mas como torcedor não está fora de momento numa conversa de bar. Mas o futebol continua vivo na minha alma, no meu coração. Você sempre foi um cara muito divertido, né? Você gosta de brincar, de falar das quartas sem lei, que só gostei mesmo. Verdade. Achei legal. Quanto desses cabelos brancos tem a ver com a seleção brasileira? Isso é natural. A pressão, ela acontece em todo lugar. Vamos de uma época antiga que cada esquina você tinha um time que jogava um torneio de final de domingo, do raiar do dia ao pôr do sol. E ali o treinador sofre pressão. Vai para o campeonato do bairro, vai para um clube, o campeonato regional, vai para o brasileiro. A pressão é grande, existe hoje no profissional em muito maior número, porque é uma indústria hoje, é o maior entretenimento do planeta, o que se assiste, o dinheiro envolvido. Então requer muito mais cuidados, muito mais atenção, muito mais preparação. E queira ou não queira, a vida leva você ao pré-jogo a ter tensões de escalação, de contusões, substituições, resultado, momento da sua equipe, as reações, as superações, as conquistas, os desastres, os trabalhos que não fluem da maneira que você pensa. Então esse desgaste é natural da vida. Então a gente deixa o natural e eles acabam acontecendo como todo ser humano. Alguns levam mais tempo, hoje menos tempo. Então hoje eles estão bem embranquiçados, mas eu digo que esse filme é gostoso, é bom. Quem está dentro dele, aproveite. Quem tem possibilidade de esticar, aproveite. Porque daqui a pouco ele se encerra. E todos nós temos um dia, um final. Mas para o futebol, para tudo, me sinto capaz de dar conselhos, de dar orientações, de mostrar visões diferentes, modos. Nós precisamos ter muita atenção nesse momento delicado que o Brasil vive, e respeitar os cabelos brancos é o primeiro passo. E a forma de trabalhar, a forma de treinar, independente da forma
que se joga, da exigência, da dinâmica, da intensidade de hoje. O jogo tem que ser pensado, você tem que reunir jogadores de qualidade e ter, repito, né, como eu usei anteriormente, ter felicidade e participação nas escolhas para atender os anseios do torcedor, que muitas vezes é superado pelo empresário, pelo diretor. Ah, traz aí eu uso o Evaristo. Traz aí quem? Não, mas joga muito pouco. Não, deixa ele encostado. Mas a minhoca vai ser utilizada, vai para campo uma hora dessa. Quando ela for, você vai exigir dela o melhor, ela não vai dar. Então temos que estar atento muito e muito ao futebol brasileiro nesse momento de insegurança desde os 7-1. Meu caro Sebastião Lazzaroni, eu quero te agradecer demais pela sua gentileza. A gente conversou por telefone, não se via há muito tempo, e é uma alegria te rever. Você imediatamente aceitou meu convite, eu fiquei muito honrado, que, como ficou claro aqui, você tem muita coisa legal, muita história para contar. Muita saúde, meu amigo, que você continue tomando esse cuidado aí e tal, vai devagar nas quartas sem lei, e que você tenha muitos e muitos anos ainda de vida para contar essas histórias e para mostrar todo o seu conhecimento. Muito obrigado. Que agradeço, Fábio Prado, pela oportunidade de trocar uma ideia, bater um bate-papo, muito do passado, mas poderemos outras vezes falar também muito do presente, do momento que se vive hoje no futebol, dos pitacos, dos resultados de cada final de semana, de cada meio de semana, seja da Libertadores, Sul-Americana, brasileiro, e a chance assim como eu disse, para mim, continua, vá em frente, você tem capacidade de comandar não só o Flávio Prado com os amigos, mas também dar a sua larga experiência no futebol como orientação para aqueles que estão iniciando, para aqueles que estão militando, para aqueles que estão com a mão na massa no momento. Às vezes escutar é uma forma de crescimento que vai contribuir para qualquer trabalho, qualquer profissional. Então eu agradeço essa oportunidade, desejo o maior sucesso, Flávio, e repito, muito obrigado. Sebastião Lazzaroni, nosso convidado de hoje no Flávio Prado Entre Amigos, com muita alegria para nós. Um abraço.